Vamos lá, meus irmãos, para essa abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também de pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja e de egoísmo, e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós, neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduze-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor, de todas as coisas da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer no campo material, quer no campo espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas pelo teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, damos por abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBD Soter Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando, neste momento, a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Agora passo a palavra ao nosso irmão Argel para desenvolver o tema escolhido para hoje, que é homeopatia.
Então, com a palavra, nosso irmão Argeu, sabendo que tem 30 minutos para discorrer sobre o assunto. A palavra lhe é concedida, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Estão ouvindo? Ok, Gil. Está ouvindo aí? Claro, perfeito. Agora está ouvindo? Positivo, meu irmão. Pronto? Então, pronto. Vamos começar. Vamos conversar hoje um pouco sobre a homeopatia, né? E como nós sabemos que devemos primeiro ir lá atrás para poder conhecer o que a gente vai ver na frente, eu resolvi iniciar com essa parte fazer um breve histórico sobre a homeopatia. Então, o que é? Primeiro, o que é a homeopatia? A homeopatia não é nada mais do que nada menos do que uma forma terapêutica, né, de se tratar um doente. Como nós temos a alopatia, nós temos fitoterapia, florais, cirurgia, acupuntura, né, energia. São várias formas que nós temos de trabalhar para tentar restabelecer a saúde de uma pessoa doente. Tendo que a homeopatia é o quê? A cura pelos semelhantes. Quer dizer, ele cura uns sintomas que aquele medicamento provoca aquele mesmo sintoma. E a alopatia, que é o antagônico dele, não é? Que ele cura pelos contrários. Ok? Então, é colocado que Samuel Hahnemann, né? Como se fosse o pai da homeopatia. Aí eu vou dizer, será? Né? Será que foi ele mesmo que iniciou com a homeopatia? Ou ele foi tipo Kardec, né? E o espiritismo já existia há muito tempo, só fez a codificação? Então, se a gente for pregar, tem literaturas, né? Inclusive que eles se entrelaçam entre Samuel Hahnemann, Hipócrates, que é colocado como o pai da medicina, né? Ocidental, e Allan Kardec. E aí, o que é que vamos ver com isso? Vamos começar pelo início, né? Que é o pai da medicina, que Hipócrates, né? Que viveu, ele é um médico grego, 460 a 377 anos antes de Cristo, né? E ele ficou famoso por rejeitar as crenças antigas, onde se colocava que a doença era vista como punição dos deuses. E quem tratava os doentes, quem era? Os sacerdotes, certo? E ele não via nada de sobrenatural disso. Ele era uma pessoa que buscava muito entender isso. Então, ele... Aqui ficou... Tifão, tem uma parte de cima que não está dando nem para eu ver o que é que está escrito. Eles buscavam explicação para tudo, né? E ele relacionava o doente, inclusive, com o mundo que cercava ele, não só a pessoa, com um todo, né? Uma outra coisa importante que ele colocava é que o médico deveria observar atentamente todos os sintomas que o doente se apresentava, o que ele se queixava, o que estava no entorno dele, certo? E registrasse isso. Tudo isso devia ser registrado. Aí é que a gente vê foi um dos precursores da anamnese. A anamnese é o quê? É a forma que você vai no médico, ele pergunta tudo sobre você, o que é que você sente, tudo, e vai anotando, né? A partir daí, a medicina passou a ser vista como ciência, não mais como uma coisa sobrenatural, que era só feito pelos sacerdotes da época. E para ele, o corpo traz 3 elementos essenciais para a sua própria cura e recuperação.
né? Porque ele achava que o próprio organismo era capaz de se curar. É só dar oportunidade para ele, dar condição para ele fazer isso. E outra coisa que, no entanto, o conhecimento do corpo só se torna possível a partir do conhecimento do homem como um todo. Aí é que ele colocou, foi um dos primeiros que colocou que não há doença, e sim doente. Não adianta você tratar de uma gripe, que muitas vezes a gripe não tem nada a ver com aquilo que você está tratando. Tem de uma outra, assim, a causalidade é outra coisa, certo? Uma outra coisa que Hipócrates era muito observador. Você vê que uma das primeiras observações da parte homeopática que ele fez foi quando ele observou que as ovelhas que comiam um determinado tipo de trevo negro apresentavam alguns sintomas. E quando elas estavam com qualquer doença que apresentava aquele mesmo sintoma, elas corriam, chegavam lá, comiam esse trevo e ficavam curadas. Isso aí são alguns dos relatos que falam. Um outro, naquela época, já atrás de 84 a 22 anos de Cristo, foi Aristóteles, que já era um filósofo grego, foi da academia de Platão. Ele começou a fazer tratados, escrever sobre a parte de biologia, funcionamento do corpo dos animais, classificação das plantas, insetos, origem da vida, e uma coisa que ele botou também, da alma, né? E ele colocou que a alma que habitaria e daria movimento à vida ao corpo humano, além da sua capacidade de raciocinar. E ele de raciocínio. Então ele começou a entrelaçar entre alma e corpo. Ele botou unidade, corpo e alma. E essa unidade é quem traz, não é? Toda a realidade se tende à perfeição. Correto? Isso, nós vimos os ensinamentos do mestre Sérgio, que ele fala que todo mundo tende à perfeição. Um outro, já 129 a 322 depois de Cristo, foi um médico, né, romano, que é o Cláudio Galeno, que ele puxou alguns estudos, né, das observações de Hipócrates, e ele começou a estudar anatomia, fisiologia, patologia e as formas terapêuticas, né? Foi ele que provou primeiro que as artérias passavam era sangue, não era ar, como na época se acreditava. Descreveu os ossos e iniciou o estudo do corpo humano, fragmentado. Aí que começou a aparecer as especializações médicas, né? Ele começou a dividir o corpo. Repare que Hipócrates colocava que não existe doença. Não existe doença, e sim doente. Já o Galeno começou a dizer que existem doenças, né? E começou a introduzir o tratamento pelos contrários. Aí nós temos um cara com esse nomezinho complicado que está aí, né? Que ele colocou o nome, ele começou a se chamar de Paracelso, né? Que Paracelso significava superior a Celso, que era um método muito importante na época. Ele foi um médico e alquimista, né? Filósofo suíço. E ele revolucionou a medicina ao seu tempo. E começou a resgatar, né, alguns princípios, né? Puxou lá de Hipócrates, né? E ficou famoso por suas ideias inovadoras. E por isso é até perseguido, teve de fugir, não deve ficar, porque senão sabia o que acontecia naquela época, né? Por se opor, né, à tese de Galeno, que era aquela de doença e não doente, da divisão do corpo, e ele foi um dos precursores da homeopatia. Uma das que ele colocou que existia correspondência entre o mundo exterior e o interior do organismo humano. Ele colocou que existia uma relação entre o mercúrio, sal e enxofre. Eu acho que porque na época também não existia conhecimento de muitos elementos daquela época, da tabela periódica que nós temos hoje, né? E ele colocou que esses elementos no corpo humano, qualquer desequilíbrio dele, é que causaria doenças, né? E em 1530 escreveu que a sífilis poderia ser curada com dose de mercúrio. Se a gente for observar
até na própria homeopatia, na patogenesia do mercúrio, ele causa sintomas semelhantes à sífilis, né? Aquela parte, inclusive, corrosiva, que o mercúrio é um material corrosivo. E descobriu também que, na época, os mineiros tinham uma determinada doença e era colocada como se fosse um castigo divino. E ele que descobriu que, na verdade, não era castigo divino nenhum, era apenas intoxicação por silício, que era a silicose. E ele colocou também alguns dos princípios que seriam resgatados depois, no século XIX, por Hahnemann, né, que é colocado como o pai da homeopatia. As teorias uma das teorias de Paracelso, uma delas é sobre a identidade, sobre o macro e o microcosmo. E a gente observa isso, né? O macro e o micro, que, na verdade, é a mesma coisa, um numa escala maior, outro na menor. E ele colocou a analogia da Santíssima Trindade, que é nada mais do que corpo, alma e espírito, né? E essa relação entre o macro e o micro, e que está tudo subordinado às leis universais. E Paracelso, ele chamou uma força geradora do universo de Arqueus. Essa força geradora do universo chamada de Arqueus por Paracelso, você vê que mais tarde o Hahnemann fala dela também, né? Mas com outra denominação, como é o nome? Esqueci o nome agora do Espiritismo. Allan Kardec também fala dessa com outro nome, né? Essa força geradora, ou os arqueus, ela que combinaria os elementos da matéria, preservando a vida. E qualquer desequilíbrio desses arqueus, né, provocaria a desunião e, consequentemente, viriam as doenças. Uma coisa que a gente observar é que ele colocou que o que Deus quer são os nossos corações e não as cerimônias, já que com elas a fé nela perece. Se quisermos buscar a Deus, devemos buscá-la dentro de nós, pois fora dela nós jamais a encontraremos. E é uma das coisas que nós estudamos isso, né? E ele foi um dos primeiros que colocou que a diferença de um remédio para o veneno é simplesmente a dose. Uma das coisas que ele colocou também é que o homem tem que se basear tudo na natureza. E somente nela, né, é que o homem tem que buscar. Ele colocou que a natureza é o mestre do médico, já que ela é mais antiga do que ele e ela existe dentro e fora do homem. Então, você vê que ele já puxa homem-natureza, esse equilíbrio. Uma coisa que ele relata também nesses tratados dele é que ele botou que Hipócrates escreveu: antes de curar alguém, primeiro pergunte à pessoa se ela está disposta a abrir mão das coisas que eu fizer adoecer. E você nunca consegue, você quer curar uma pessoa e ela talvez não quer ser curada, né? Se a gente observar, tem uma história, uma vez um professor, ele até de Recife, ele colocou que uma vez ele foi tratar uma pessoa que tinha uma frieira. Ele entrou com o tratamento da pessoa, a pessoa foi curando, melhorou da frieira, ele foi aumentando a dinamização desse medicamento, quando ele chegou em um nível que você pega mais a parte superior da pessoa, o cara começou a mostrar o que ele, na verdade, era. Quer dizer, aquilo que ele estava encarcerando é quem provocava aquela doença. Aí disse que um dia o dito cujo apareceu no consultório dele e falou assim: doutor, pelo amor de Deus, me volte para eu ser o que era antes, pode me devolver até a frieira. Quer dizer, ele não aceitava ser o que ele era, e isso era muitas vezes o que causava essa própria frieira, né? Então, ele, em cima disso, ele colocou, eu acrescento ainda, o que Hahnemann colocou, eu acrescento ainda, antes de querer curar alguém, também se pergunte, quer dizer, o médico se pergunte se você está preparado para aguentar o fardo triste, lamentos pesados de alguém, pois se não for capaz,
apesar de sua boa vontade, no fim serão duas pessoas com problemas psicológicos, implorando a ajuda dos céus ou de outro alguém. Muitas vezes a pessoa que quer fazer aquele bem, que quer curar aquele, se ele não estiver preparado, na verdade, depois vai ficar ele e o paciente dele. Os dois precisando de ajuda. E ele botou que o homem tem uma oficina visível e uma invisível. O visível é o corpo e o invisível é sua imaginação. Aí agora vamos para Hahnemann, né? Hahnemann nasceu na Alemanha, viveu entre 1755 a 1843, era médico, falava várias línguas, entre elas inglês, francês, espanhol, latim, árabe e tal, muitas línguas. Mas ele aprendeu essas línguas todas, não foi porque ele foi médico, é que o pai dele era pintor de porcelanas. E a ideia do pai, botou o filho para aprender essas línguas todas, é que, no futuro, ele iria visitar países, né, vendendo essas porcelanas dele. Mas, na verdade, Hahnemann foi fazer medicina. Na época de Hahnemann, a medicina é uma medicina chamada drenadora. Hoje nós temos uma medicina supressora. Na época era o quê? Estava com problema gástrico, tomava um vomitório, ou então um diarreico. Problema respiratório, um remédio para você botar, expectorar tudo, botar tudo para fora. Né? Tinha as sangrias. Né? Dizem até que teve um presidente dos Estados Unidos, de tanta sangria que deu, ele morreu por falta de sangue, não da doença que ele tinha. Né? Hoje é o contrário. Você toma o quê? Antibiótico, anti-inflamatório, muita joga aquilo para dentro. Né? Deve jogar aquilo para fora, coloca para dentro. Por isso a gente chama uma medicina supressora. Aí conta-se que Hahnemann, né, uns dizem que foi a esposa dele, outros dizem que foi um grande amigo dele, que estava muito doente, e ele, como médico, não conseguiu curar. E ela terminou falecendo. Né? Então, ele se revoltou com aquilo, por ele, como médico, não conseguir salvar a pessoa, e abandonou a medicina, e ficou apenas sobrevivendo de realizar traduções, né, já que ele tinha um conhecimento de várias línguas, na área de química, farmácia, essas coisas. E nessas traduções, ele traduzindo uma matéria médica de Cullen, ele achou muito empírico que essa matéria médica colocava. É o quinino, né? A nossa quina officinalis, inclusive uma árvore do Brasil, que é essa quinina que vem a cloroquina e hidroxicloroquina, né? É o precursor, curava a febre intermitente, que na época era chamada de paludismo, hoje chamam de malária, né? Por ser amarga. Ele não achou nada científico do amargor curar uma doença. E começou a estudar mais o quinino. E ele então descobriu que a intoxicação pelo quinino provocava sintomas semelhantes à febre intermitente. Aí, você observa a curiosidade dele, aí já começou para outra parte, a parte experimental. Então, ele começou a ingerir umas doses, isso aí, mas não foi aleatória, ele fazia um protocolo, né, de dosagem, tudo, a quantidade, por um período de quinino, comprovando que os resultados dessa ingestão provocavam a febre intermitente. Então, ele fez o quê? Ele ingeriu o quinino diluído, melhorando aquele sintoma que ele tinha. E ele fez esse repetia várias vezes. Então, quando ele viu que o quinino curava, ele diluído curava aquele sintoma, ele repetiu esses experimentos com várias drogas, como mercúrio, beladona, digitalia, né? Agora, tinha que ser sempre em homem sadio. Por quê? Se essa pessoa já tivesse algum sintoma, alguma doença, podia mascarar o resultado dele. E concluindo, então, por elaborar a doutrina homeopática, resumindo nas expressões simílios curantes, ou seja, sintomas semelhantes são curados por remédios semelhantes. Então, aí ele voltou à sua atividade médica, né? Trabalhando com medicações diluídas. Só que ele observou que os pacientes deles, que moravam mais distantes, se curavam mais rápido do que aqueles que moravam perto da localidade dele residia. Então, e como meio de transporte na época era o quê? O cavalo. Aí já vem ele começando a investigar de novo, né? Ele
suspeitou que no balanço do trote do cavalo, eles medicamentos ficavam mais potencializados. Então, ele começou a fazer o quê? E começou a trabalhar fazendo as sucções, nada mais do que balançar, ele diluía esse remédio e cada diluição ele fazia a sucção desse medicamento. Ele começou com vários, 1, 2, 10, 20 ações, chegou até 200 sucções. Então, confirmando assim a sua teoria, que o movimento da sucção aumentaria, potencializava aquele remédio diluído. Então, ele colocou o nome de dinamização. Quando na homeopatia se fala um remédio dinamizado, 1 para 10, 1 para 50, 1 para 15, 1 para o que seja, é ele diluído e dinamizado, e uma substância que chama dinamizado. Então, ele começou a trabalhar já com essa medicação dinamizada. E entre 1790 e 1796, ele começou a experimentar várias outras substâncias. Em 96, um jornal Medicina Prática publicou os primeiros trabalhos dele, com o nome Um Novo Princípio sobre a Propriedade e Cura de Substâncias Medicamentosas, com algumas considerações sobre os métodos precedentes, afirmando que uma doença pode ser curada por medicamentos que provocam sintomas semelhantes aos da doença. Já em 1806, esse mesmo jornal publicou outro artigo, utilizando pela primeira vez, né, na história a palavra homeopatia, que na época não se falava desse nome. Aí eu coloco aí também outros precursores, outros médicos, pensadores, que trabalharam também com esse mesmo tipo de pensamento. Tem o Thomas Erasmus, né, em 1595, que ele colocou que um método da cura, segundo a correlação dos semelhantes, seria a única forma viável. Ângelo Sala, já em 1638, ele descreveu o emprego do chumbo na obstrução intestinal. Se a gente observar na patogenesia do chumbo, ele que provoca isso. Aí já começar a correlação, né? Semelhante, cura semelhante. Esse Baudou, 710, reconheceu a qualidade purgativa do ribarbo, na sua qualidade diarreica, que esse ribarbo também provoca a diarreia. O Stahl, 1738, declara que é falsa a regra utilizada pela medicina em tentar a cura através de remédios opostos à manifestação do doente, que só o remédio que produz sofrimento semelhante é capaz de curar. Quer dizer, ele colocou o que colocou em outras palavras. Stoke, em 1769, afirma que o estramônio é capaz de provocar distúrbios mentais. Por esta razão, atuaria nos maníacos. A gente observa que, hoje em dia, o estramônio é um dos medicamentos que entra na cura das pessoas que estão em manicômio, das pessoas com problema mental. Aí eu vou pegar alguns relatos que se falam, né? Que Hammer foi uma reencarnação de Paracelso e este foi a reencarnação de Hipócrates. Aí, se a gente observar, um complementando o trabalho do outro em encarnações sucessivas. Você vê que Hipócrates era um grande observador, iniciou os primeiros registros. Aí observou que Paracelso observou, estudou, relacionou com as doenças. E muitas vezes algumas coisas até pela aparência da planta. Eu sei que Paracelso teve casos que ele, uma determinada planta, porque tinha o formato de um rim, ele dizia que aquele medicamento servia para problemas renais. Entendeu? Uma que tinha forma de orelha servia para problemas auriculares. E Hahnemann, ele fez o quê? Observou, para que ele pegou todos os outros e veio para frente. Estudou, realizou experimentação, comprovou isso e começou com o tratamento. Cada um pegando uma etapa do outro. Aí eu puxei uma coisa que Hahnemann também era maçom, né? Ele pertencia a uma loja lá na Alemanha, né? E fez até alguns trabalhos, apresentações, né? E aí a gente puxa com Allan Kardec. Lembra aquele primeiro que eu botei na frente? Relacionaram ele com Kardec. Se observar, Hahnemann, ele não acreditava muito na parte de espiritismo, né? Mas ele acreditava em uma força superior, né? Que existia uma força que harmonizava o homem como um todo.
Ele não acreditava no negócio que Deus, essas coisas, ele não era muito, não acreditava nisso, mas ele acreditava nessa parte que existia o que a gente não conseguia ver. Quando a gente for dar uma olhada, estudar um pouco essa parte do Organon, você vê algumas coisas que ele coloca, esse relacionamento. Ele não fala assim, mas ele escreve parecido. Agora, mas houve algumas aproximações entre o espiritismo e a homeopatia. Entre 1860 e 1910, que a homeopatia, isso já foi no Brasil, né? Buscou aliados, primeiro no catolicismo, depois foi para o espiritismo, e tal aproximação se deu, sobretudo, devido ao conceito de, lembra que eu falei naquela dos arqueus? Força vital, que Hahnemann chamava de força vital, é quem agrega tudo, e que Allan Kardec chamava pelo fluido vital, né? Você vê que algumas coisas eles começavam a falavam com palavras diferentes, mas no final era a mesma coisa. Aí nós vamos ver o que a gente chama que é assim, a Bíblia da homeopatia, que é o Organon, né? Ele é um código, esse princípio que rege tudo sobre a cura segundo a lei dos semelhantes. Então, em 1810, 20 anos após a constatação daqueles experimentos de Hahnemann, 14 anos depois dele anunciar, né, esta lei, que foi publicada naquele jornal, e foi publicada a primeira edição do Organon, com o nome de Organon de Medicina Racional. Isso aí, na época, foi o maior auê, porque ele criticou muito a alopatia, entendeu? Então, como a maioria até hoje, né, a maior parte dos alopatas maior aí não gostaram e foi bem complicado para ele. Já em 1818 foi publicada a segunda edição, com o nome de Organon, a arte de curar, nome que se mantém até hoje. Né? 1842, um ano após a sua morte, foi publicada a quinta edição, que ele já tinha passado o material para a editora, né? Em 1921, 78 anos após sua morte, foi publicada a sexta edição. Que o pessoal que trabalhava com ele, os seguidores da homeopatia, pegaram muito material que ele que ele tinha feito, mas não tinha colocado ainda isso passado para as editoras, estudaram, revisaram, né? E aí veio a sexta edição, que é a que tem até hoje no momento. E a palavra homeopatia? Vem de quê? Vem do grego homoi, que é o similar, e patos, doença, quer dizer, similar à doença. Ok? É o fim nosso aqui da primeira etapa do nosso trabalho. Agora eu vou pedir a vocês que vocês coloquem depois isso no grupo, que nós podemos entrar. Eu tenho ainda a continuação dessa parte de história, já como é o caso da homeopatia aqui no Brasil, como é que ela saiu, como é que ela chegou aqui na Bahia, os trabalhos que foram feitos aqui, tem essa parte, ou se a gente começa logo na parte do Organon. Aí vocês depois colocam isso, passa para a gente aqui, que a gente vai tentar fazer esse trabalho, tá ok? E é só. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela sua explanação, irmão Argel. E adentre mais ainda para a sua próxima atuação sobre esse tema, que é um tema realmente que prende e chama muita atenção e que causa até hoje muita discórdia entre a medicina. Então, meus irmãos, vamos passar agora a palavra para o nosso irmão Cícero, para que ele faça as suas preces para as pessoas que são mais necessitadas. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas que existem no reino, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria,
conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa perfeição, eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. Em nome do Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, damos por encerrada a reunião virtual da loja exotérica Severista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores e espirituais e diretores desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir.